Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2 ao 5. Diz a palavra: Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que informaram: o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: Eis que estou grávida. Até aqui. Em primeiro lugar, quem era Davi? Davi era filho de Jessé de Belém. Como muitos já conhecem a sua história, era o filho caçula, o filho mais novo de Jessé de Belém. Aquele que Deus levantou, aquele que Deus mandou o profeta Samuel ungi-lo para se tornar no rei de Israel. Davi era um homem temente a Deus. Era um homem que Deus estava sempre presente na sua vida. Deus batalhava as batalhas de Davi. Deus tomava frente nas batalhas de Davi. Deus deu uma sucessão de vitórias a Davi. Deus era com Davi. Porém, Davi era um homem com fraquezas. Só em Hebrom, Davi chegou a ter filhos com 6 mulheres diferentes. Em Jerusalém teve mais filhos. Era um homem que pecava também aos olhos de Deus. Agora ele avista uma mulher casada, esposa do próprio servo dele. Ele possui essa mulher. Mesmo sabendo que ela é casada, ele tem relações sexuais com ela. E essa mulher é engravida e mandou avisá-lo que estava grávida. Davi agora tenta uma forma de resolver isso. Tentou mandar o seu servo para casa mais cedo, se depois dê seguimento à leitura desta história. Ao tentar mandar o seu servo para casa mais cedo, era uma forma dele chegar até a casa e, se calhar, ter relações sexuais com a mulher e se tornar responsável por aquela gravidez. Mas o seu servo não foi para casa. O seu servo não foi para casa. Davi arranjou então uma forma de resolver esse problema. Davi agora planeia matar o esposo de Betseba, o seu próprio servo. Davi comete o pecado do adultério e, para cobrir esse pecado, comete um outro pecado: tira a vida de um homem. Ele não matou diretamente, mas ele armou a morte desse servo. E esse servo morreu. Isto que Davi fez, a palavra de Deus diz que Davi entristeceu o coração de Deus. Davi entristeceu de tal maneira o coração de Deus
que Deus mandou um recado para Davi, através do profeta Natan. Observe comigo. Ainda no segundo livro do profeta Samuel, agora no capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim a palavra. Então Natan revelou a Davi. Natan aqui no caso é o profeta. Esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei a teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natan: pequei contra Yahvé. Então Natan afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Preste atenção. Davi desobedeceu a palavra de Deus. Davi feriu o coração de Deus. Apesar de ser um menino dos olhos de Deus, apesar de ser um ungido de Deus, ele não se livrou das consequências do pecado que ele cometeu aos olhos de Deus. Ainda que ele recebesse o perdão de Deus, ele foi perdoado por Deus. Diz aqui o profeta: não morrerás. Deus o perdoou. Yahvé perdoa o teu pecado. Deus perdoou. O perdão de Deus se derramou sobre Davi. Mas Deus não o isentou das consequências do pecado. Teve um filho com Betseba. Esse filho, fruto do pecado. O Senhor tirou esse menino, tirou a vida desse menino. Esta foi uma das consequências de todas aquelas outras que eu há pouco tempo li. Aonde eu quero chegar, irmãos? O fato de nós estarmos debaixo da graça do Senhor, o fato de estarmos a viver no tempo da graça, o fato dos nossos pecados ou os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus estarem perdoados, o fato daquele que está em Cristo Jesus já está salvo, o fato daquele que está em Cristo ter os seus pecados perdoados, isso não os isenta das consequências dos pecados que cometem. Na cruz, Jesus tomou para si os nossos pecados. Na cruz, Jesus nos livrou da morte eterna. Na cruz, Jesus derramou sobre nós o perdão dos nossos pecados. Esse perdão consiste que nós não morramos por toda a eternidade. Esse perdão consiste em que nós vivamos eternamente. Mas esse perdão não nos livra das consequências dos pecados que cometemos. Jesus não veio nos dar liberdade para pecarmos. Jesus não nos veio abrir as portas para nós pecarmos,
para nós ferirmos o coração de Deus. Pelo contrário, Jesus nos veio também dar domínio sobre o pecado. É verdade. Quem está em Cristo Jesus tem o Espírito Santo, tem o Deus habitado nele. E quem tem Deus habitado nele, busca obedecer a palavra do Senhor. Busca agradar ao Senhor. Não quer dizer que não peque. O pecado é um acidente na vida dessa pessoa. Quando peca, ela se arrepende de verdade do pecado. O Espírito Santo lhe revela o pecado, ela toma nojo do pecado. Ela se arrepende de verdade aos olhos do Senhor e é perdoado. Mas não é isento das consequências desse pecado. O fato de estarmos na graça do Senhor, não estamos isentos das consequências. Até a glória, irmãos, temos uma caminhada longa. Precisamos do Senhor Jesus. Precisamos do Espírito Santo de Deus em nós para nos dar força, para nos dar a cada dia domínio, para vencermos o pecado que nos assola, que nos rodeia todos os dias. Amém? Davi, homem ungido por Deus, pecou contra o Senhor, foi perdoado, mas não se livrou das consequências do pecado. Então, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos venha a cada dia nos ajudar, nos dar a firmeza que precisamos para vencer tentação por tentação. Porque as consequências do pecado às vezes são severas, são dolorosas, conforme podemos observar na palavra. Elas vêm para a nossa própria correção. E, inclusive, essa mesma correção que vem de Deus é um ato de amor. Então não confundamos a graça do Senhor com liberdade para pecar. Jesus não veio fazer isso. A graça não é isso. A graça é poder, é domínio sobre o pecado. Somos falhos? Somos sim. A perfeição a alcançaremos na glória, quando Jesus voltar. Mas até lá, temos o Espírito Santo. Daí a importância de estarmos verdadeiramente em Cristo Jesus. Daí a importância de estarmos verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque quem está de verdade em Cristo Jesus, ainda que peque, não vive na prática, não vive na permanência do pecado. Peca, o pecado acontece de forma acidental na sua vida. Confessa o pecado, se arrepende de verdade e busca melhorar, porque isso o Espírito Santo causa nessa pessoa. Quem tem o Espírito Santo de verdade não se alegra com o pecado, não tem prazer no pecado, deseja ardentemente fugir do pecado. Essa é uma das características daquele que é verdadeiramente salvo. Então faça uma autoanálise da sua vida. Analise você a você mesmo. Como é a sua vida? Que tipo de vida tu vives? Vives uma vida de alguém que tem o Espírito Santo? De alguém que está salvo? Te alegras com o pecado? Tens prazer no pecado? Analise a si próprio. Amém? Deus te abençoe.